Bom, pessoal, então, voltando aqui à aula de hoje, né, segunda parte, eu trago aqui o material, posso até botar para vocês, achei bem bom esse material. É uma pesquisa simples no Google, tá? E aqui tem descrevendo os mecanismos de transporte, tá? Do cloreto, tá bom? Ele fala aqui, ó, transporte de substâncias agressivas no concreto, né, é governado por uma variedade de mecanismos físico-químicos, né, os quais dependem, de outras coisas, do fluxo da substância e de sua concentração local, das condições ambientais, da velocidade de renovação dos agentes agressivos, da estrutura, distribuição, conectividade e tortuosidade dos poros, né, da abertura de microfissuras e do grau de saturação do sistema poroso e da temperatura. Vamos lá. Um por um. Eu falei vários deles para vocês, né? Então, vamos lá. Depende da concentração do agente agressor, tá? E das condições ambientais, que está diretamente relacionado um com o outro, né? Então, vai ter ambientes que vai ter mais cloretos no ar do que outros, eu já comentei com vocês, então, depende disso, né? Quanto maior a quantidade de cloretos, né? Mais fácil vai ser para ser transportado, porque a concentração é maior, tá? Além disso, também da renovação dos agentes agressivos, ou seja, não só, por exemplo, tem uma onda de maresia, depois dá uma diminuída, depois tem outra, né? Depois dá uma diminuída, depois tem outra. Então, a renovação que vai se depositando esses agentes agressivos também é de suma importância, né? Depende da estrutura, porque depende justamente do tipo de concreto, da quantidade de cobrimento, que eu comentei para você, né? Da distribuição e conectividade dos poros e tortuosidade dos poros. Então, eu falei também para vocês que poros isolados são menos danosos do que poros conectados. Então, veja, a permeabilidade e a migração do líquido, né? Ele só ocorre por poros interligados, né? Por microfissuras, beleza? Para poros isolados, a permeabilidade não ocorre, tá? Não ocorre. Já, né, o que a gente vai ver para cloretos pode acontecer, porque não é apenas permeabilidade o fator do concreto, ou do cloreto, né? Da abertura de microfissuras, como eu já comentei também, né? Do grau de saturação do sistema poroso, ou seja, se o vazio lá, se o poro está cheio de água ou se está seco, né? Isso vai depender da umidade, ou seja, quanto maior a umidade da peste do elemento estrutural, maior a saturação dos poros, beleza? E da temperatura do ambiente, tá? E essa temperatura eu não tinha comentado com vocês, nem, na verdade, confesso que nem me lembrava disso aqui, que a temperatura influenciava. Ok. Então, dentre essas variáveis, a característica da estrutura porosa da parte de cimento endurecida é a que influencia mais decisivamente, ou seja, como é que se dá os poros da parte de cimento é o que influencia mais decisivamente no transporte das substâncias no interior do concreto, sendo a porosidade aberta determinada pela interconexão de poros e a velocidade de transporte diretamente ligada com a distribuição do tamanho destes. Tá? Ou seja, quanto mais poros, e principalmente poros interligados, mais fácil é o transporte. O ingresso de fluidos, seja líquidos ou gases, né, e de íons agressivos no concreto, né, ocorre por meio de fenômenos como a permeabilidade, que foi o que eu mais comentei com vocês, tá? Só que eu estava usando de forma mais ampla, que na verdade estava juntando duas aqui, na hora que estava comentando, foi um aprendizado aqui para mim também. A difusão era esse cara que eu queria lembrar. Esse cara aqui é o pior para cloreto, tá? É o que ferra a nossa estrutura de concreto, de cloreto, com cloreto. Esse era o termo que eu tinha esquecido, difusão, tá? Por difusividade. A absorção capilar, que para mim estava, na minha concepção aqui, né, que eu estava passando para vocês, estava ligado à permeabilidade, mas não está, são dois sinônimos diferentes, tá? E migração, tá? Então, o que é cada um? O que é cada um? A permeabilidade, pessoal, você precisa ter uma pressão de água, tá? Sem pressão de água não há permeabilidade do líquido, beleza? No caso da absorção capilar, simplesmente pelo fato de ter umidade na superfície, né? Os caminhos, as microfissuras que ligam os poros são tão pequenos que puxam essa água, tá? A gente já comentou isso para argamassa, tem isso também, né? Para solo, você tem aquela sucçãozinha no solo, né?
aquela absorção capilar é o mesmo princípio. Tá? Então, você tem microfissuras, ela tende a puxar a água. Tá? E aí cada vez mais vai caminhando. Né? Vai caminhando. Então, esses dois aqui são os piores para carbonatação. Tá? Então, que ferro com a carbonatação. Para a difusão de cloretos, isso daqui se resolve do mesmo jeito que resolve para a carbonatação, diminuindo a quantidade de poros e principalmente poros interligados. Né? Então, você resolve do mesmo jeito. Porém, o cloreto tem outros meios de transporte que o carbono não tem, tá? Que é difusão, tá? De íons de cloreto e migração de íons de cloreto. Migração está diretamente relacionada à carga elétrica, né? Então, ambientes com menor resistividade elétrica transportam elétrons para elementos com maior resistividade elétrica, né? Ou é o oposto? Esqueci agora. Mas há uma transferência de elétrons, tá? E o elétron é justamente o cloreto, tá? O cloreto que é carregado negativamente vai junto, beleza? Agora você precisa de um meio eletrólito, né? Para fazer essa migração, precisa do meio para se transmitir. E é justamente que isso que acontece na formação da pilha, né? É esse mecanismo aqui. Mas para transferência mesmo do cloreto, o pior é difusão de íons cloretos, que é basicamente depende apenas da concentração de íons, tá? De cloreto. Então você vai ter uma solução, né? Vai ter água mais cloretos, e o cloreto sempre vai migrar da região com maior concentração de cloretos para a região de menor, para a solução de menor intensidade de cloretos. Tá? E para isso não depende exclusivamente desses poros. Tá? Então é basicamente isso, é difusão de cloretos. Tá? E aí o que acontece? Para cloretos, né? O simples aumento do FCK e diminuição da porosidade não é suficiente. Não é suficiente. A gente precisa mudar as características da porosidade, e para isso a gente precisa utilizar adições, tá? Pozolana, silicativa, etc. Tá? Eu acho que esse estudo aqui, que eu posso passar para vocês, é justamente a análise de penetração de íons cloretos, né, quando você tem diferentes teores de escória de alto forno. Né, tá? Então, aqui ele colocou a adição de escória de alto forno, tá, para avaliar. E tem outros estudos para pozolana. Deixa eu ver se eu... Porque eu não li a tese toda aqui, a dissertação toda. Deixa eu ver se eu acho resultados aqui. Conclusões, né? Vamos nas conclusões. Gosto das conclusões. Vamos ver o que tem de conclusão aqui no trabalho dele. Opa. Bem grande, né? Vamos lá. A consistência não me importa, eu quero saber do... Bom, como esperado, os concretos fabricados por cimento do Portland puro, com hidratação rápida, obtiveram resistências iniciais mais elevadas, pequenos incrementos desses avançam com o tempo. Okay, isso aqui é de resistência. Não me importa. Não importa a resistência, o que importa é transmissão. No tocante à resistência e à penetração de cloretos, a adição de escória de alto forno acarretou na diminuição dos coeficientes de migração, tá? Sendo tais reduções amplificadas com o aumento do teor da substituição. Ou seja, quanto mais adição eu coloco, menor a migração, mais lenta a migração no concreto, beleza? Então, foi a conclusão do trabalho aqui. Né? Além disso, a redução da relação água-cimento acarretou também na diminuição destes coeficientes, quando mantidos o teor de escória e as idades de concreto, né? A qual, por sua vez, mostrou-se um fator interveniente relevante. Tá? Então, ou seja, sim, é efetivo o que a norma fala, então a norma vai mandar a gente diminuir a relação água-cimento para aumentar a durabilidade, tá? Ter essa conclusão também,
Porém, eu já vi outros trabalhos, não nesse, que não é tão efetiva quanto adições, tá? Tais reduções foram mais expressivas quando advindas da substituição por escória de alto forno. Está aqui, foi a conclusão do trabalho também, que eu já tinha passado para vocês. Que quando proveniente da redução relação ao agroecimento. Ou seja, quando a gente reduz a relação ao agroecimento, né, ou seja, aumenta o FCK também, diminui a porosidade, a gente tem uma diminuição da migração, é verdade. Né? Porém, a diminuição da migração é mais efetiva quando eu coloco a adição de escória de alto forno e mantenho a relação ao agroecimento. Então, basicamente o que eu falei para vocês, né? Ele está confirmando aqui. Eu nunca tinha lido esse trabalho, eu tinha lido outro trabalho, um trabalho que foi orientado pelo Paulo Neno. Eu nem sei quem foi a orientação disso aqui, deixa eu ver a orientação do que foi. Mas confere com o que eu conhecia. Provavelmente foi o professor Dr. Enia, né? O orientador. Aldo Giltini. Não conheço. Mas chegou a uma conclusão semelhante ao que eu já tinha de informação, né? Que para cloretos, o que é mais eficiente é colocar adições. Tá? Eu já vi estudos com silicativa. O estudo que eu li foi com silicativa, tá? Foi bem eficiente. Esse daqui é com escória de alto forno e tem outro também com pozolana, que eu só li também as conclusões. Tá? Então, todos foram melhores do que reduzir a relação ao agroecimento. Estão acompanhando, pessoal? Beleza? O termo que eu tinha esquecido aqui, que estava tentando lembrar, era difusão. Tá? Era difusão. Mas vê que isso daí é mais para tecnologia do concreto também, né? Eu não sou tecnólogo do concreto, eu tenho essas informações porque eu fico lendo às vezes, eu gosto desse assunto. É fácil. Tem uns assuntos de estrutura, quando a gente vai chegando, a gente vai avançando mais, né? Doutorado, essas coisas, que vão ficando complexos, é um saco de estudar. Tá? É uma matemática pesada. Esse assunto não, esse assunto é só fazer uma leitura levezinha, rapidinho você lê um trabalho desse, acho que uma semana dá para ler, você lendo à noite antes de dormir. Então é mais fácil de ler. Né? Então eu gosto desse tipo de assunto. Assisto muita palestra, é fácil de absorver. Não cansa muito a cabeça. Né? Ok. E para finalizar, antes de entrar na norma propriamente dita, tem esse aplicativozinho do pessoal da Carbona. Carbona é um. Hoje eles estão fazendo projeto também. Tá? Mas eles trabalhavam mais, laboratório lá de São Paulo. Eles rompem corpo de prova, fazem ensaios de concreto, etc. Né? Eles fizeram um aplicativozinho, né, com dois métodos para estimar a durabilidade do concreto. Um, utilizando a segunda lei de Fick, que é baseado na difusividade, né? Basicamente é para utilizar para cloretos. Então, deixa eu fechar aqui. Quando eu clico aqui, eita, vocês não estavam vendo, né? Perdão. Então, esse aplicativozinho da Carmona, tá? Tem no site da TQS para baixar, tem que botar lá TQS História, é gratuito. Tá? Confesso que não usei, porque eu não tenho justamente os dados para utilizar, né? O importante é ter os dados. Mas se você clica aqui segundo a lei de Fick, é porque você quer ver penetração de cloretos, tá? Carbonatação seria para esse outro método aqui. Tá? Então, basicamente, ele tem os dois métodos. E a segunda lei de Fick justamente depende desse coeficiente de migração, né? E aí você pode utilizar aqui, ou seja, você colocando a quantidade de tempo e o quanto ele migra nesse tempo, e a concentração de cloretos, né? Aí você consegue determinar a velocidade de migração, né? Isso aqui é o cloreto, é a concentração de cloretos na profundidade X, né, que é 1 centímetro. E aqui é a concentração de cloretos na superfície. Né? Então, aqui é por difusividade. Né? Então, como aqui a concentração de cloretos é maior, ele vai migrar para essa posição X. Né? E aí, como você está colocando o ano aqui, o tempo aqui, né, ele vai dar a velocidade com que foi feita essa migração. A outra opção é você fornecer a velocidade, fornece a profundidade que você quer conhecer o quanto ele penetra, né? Dá as concentrações também, tá? Dá as concentrações e manda ele calcular o tempo que vai levar para chegar nessa profundidade, né? E a outra opção aqui é um gráficozinho, que ele lhe dá a profundidade, o tempo necessário
para chegar em cada profundidade. Então, por exemplo, você vê que é uma reta, né? Vai ser uma proporção linear aí. Então, por exemplo, se o seu cobrimento é 3 centímetros, então, para essa taxa de difusão, tá? Para esse coeficiente de difusão aqui, de migração, né? Ele vai levar 28 anos, eu acho que é anos que tem aqui. Deixa eu só... Ah, não, aqui é o TU. Aqui ele está dando TU. Deixa eu ver. Aqui é para 5 anos. Aqui é o teor de cloretos para cada profundidade. Perfeito, estava falando errado. Isso aqui é o teor de cloretos para cada profundidade. Então, para 10 anos, isso aqui vai aumentar, né? Então, isso aqui aumenta, né? Isso aqui aumenta para um tempo maior. Então, para 50 anos que uma estrutura deve durar, né? Você vê que já aumentou mais ainda. Na carbonatação que ele dá por tempo. Por tempo. Esse gráfico fica ruim aqui, né? Não... Vou diminuir a quantidade aqui. Não... Então, ele dá aqui a profundidade e a concentração de cloretos, tá? A depender da velocidade e do tempo que você quer. Ok. E a carbonatação vai ser semelhante, só que aí vai ser coeficiente de permeabilidade. Aí, né? Você vai colocar aqui o percentual de CO2 na atmosfera e você vai colocar aqui o coeficiente, né, de isso aqui eu não sei se é transmissão. Isso aqui é o quanto ele percola, né? Isso aqui é quanto ele percola, tá? Quanto ele percola. Então você tem até o tipo de cimento aqui, você pode escolher, tá? CP1 sem adição, né? CP3 é com escória, CP4 é com pozolana, tá? O FCK, cobrimento, tamanho de cobrimento, né? O teor de gás carbônico na atmosfera, e aí você consegue calcular isso aqui, e basicamente é o coeficiente, né, de deterioração da armadura e o tempo para começar a despassivar, até despassivar, tá? Tem 2 métodos aqui, que esse probabilístico eu não conheço, não. Mas lá no site deve ter um manual, que eu já baixei, mas não sei onde está, não achei aqui. Depois vocês pesquisem, tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar aqui. Agora, assim, as normas já nos dão os valores padrões aí, vamos dizer, para seguir, tá? É perfeito? Não é. É bem aquém do que seria o ideal, né? Seria o ideal, mas a gente segue, né? A gente segue com alguns cuidados e a gente segue. Primeiro, as definições, tá? De norma é importantíssimo, pessoal. Leiam isso com calma, tá? Então vamos lá, ó. Despassivação por carbonatação. É a ação do gás carbônico da atmosfera sobre o aço da armadura, né? As medidas preventivas consistem em dificultar o ingresso dos agentes agressivos ao interior do concreto, beleza? Então, o cobrimento da armadura e o controle da fissuração minimizam esse efeito, sendo recomendado um concreto de baixa porosidade. Perfeito? Despassivação por ação de cloretos. Consiste na ruptura local da camada de pacificação, ou seja, é mais localizada, tá? Vê que é diferente, ó, né? Ele não fala que de local, aqui é local, né? É bem localizado essa despassivação, um pontinho da armadura lá que vai despassivar, tá? Causado por elevado teor de íon cloro, né? Ou cloreto. As medidas preventivas consistem em dificultar o ingresso agressivo ao interior do concreto, mesma coisa, né? O cobrimento das armaduras e o controle da fissuração minimiza esse efeito, sendo recomendado o uso do concreto em pequena porosidade. Veja que até aqui é igual, né? Só que, para cloretos, o uso de cimento composto com adição de escória ou material pozolânico é também recomendável nesses casos, beleza? Adições na hora de utilizar o concreto. Beleza, pessoal? Veja que eu não estou falando nada maluco. Agora, se eu simplesmente lesse isso daqui para vocês, ou colocasse no meu slide, do jeito que está na norma aqui, vocês não iam entender o porquê da coisa, né? E todo esse tempo aqui explicando para você para vocês entenderem o objetivo da norma, né? O objetivo da norma ao colocar cada uma dessas palavras escritas, né? Ok. Então, são 3 fatores que a gente vai avaliar aqui
na norma para garantir a durabilidade. Tá? Primeiro, a gente vai precisar determinar a agressividade do ambiente. Ambientes mais agressivos, a gente necessita de mais cuidado, né? Garantir maior durabilidade. Ou garantir melhores propriedades, né? Ou características para garantir a mesma durabilidade. As propriedades do material a gente vai ter que garantir, tá? A gente vai ter que ter cuidado com as propriedades do material. Quando eu falo propriedade do material, estou falando relação água-cimento, FCK e consumo de cimento, que todos esses caras estão diretamente relacionados à porosidade do concreto. Né? E terceiro, o tamanho do cobrimento. Né? O tamanho do cobrimento também vai interferir, porque a distância que esse agente agressor tem que percorrer vai influenciar no tempo para atingir a armadura. Então vamos lá. A agressividade do ambiente. Né? O que a norma fala? Ela me dá essa tabelinha, depois você lê com calma, tudo direitinho. E ela me diz o seguinte: você vai classificar o ambiente segundo essas considerações. Você pode classificar ele numa classe de 1 a 4, né? Então pode ser classe 1, 2, 3 ou 4. E isso está diretamente relacionado à agressividade. Quanto menor esse número, né, mais fraco é a agressividade do ambiente. Então, a classe de agressividade 1 está relacionada à agressividade fraca, a 2 é uma agressividade moderada, a 3 é uma agressividade forte e a 4 muito forte. Tá, mas é fraca, forte em relação a quê? Carbono ou cloreto? Em relação a ambos. Tá? Em relação a ambos. Você tem que ter cuidado com relação a ambos. Então, ele dá até uma classificação geral, uma noção, né, do tipo de ambiente que a gente está falando. Tá? Mas veja que a agressividade fraca está relacionada a um risco de deterioração insignificante, uma agressividade moderada está relacionada a um risco de deterioração pequeno, até a muito forte, que está relacionada a um risco de deterioração da estrutura elevado. Como o risco vai se elevando, vai aumentando, à medida que a classe vai aumentando, quanto maior a classe, mais cuidados eu tenho que ter para garantir a mesma durabilidade. Essa é a ideia, beleza? Então, o primeiro ponto vai ser a gente classificar a nossa região. Em qual ambiente eu vou colocar a minha estrutura, né? Vai ser no ambiente da orla aqui de Maceió? Vai ser numa fazenda em Palmeira dos Índios, em Santana, em Arapiraca? Vai ser uma obra no centro urbano de Arapiraca? Né? Vai ser uma obra em São Paulo? Vai ser uma obra no polo industrial aqui de Maceió? Né? Onde é que vai ser essa obra? Entendeu? Isso tudo vai influenciar. Vai influenciar o quê? No teor de carbono ou cloretos que vai estar na atmosfera, ou seja, na concentração de carbono ou cloretos que vai ter na atmosfera. Fica claro aí, pessoal, para vocês, essa classificação? Agora, como classificar? A dúvida que tem na cabeça de vocês ainda é como classificar, né? Mas eu acho que a formatação dessa planilha, dessa tabela aí, da norma, acho que vocês entenderam, né? A gente vai ter variações de agressividade ambiental e a gente vai precisar escolher uma, perfeito? Essa agressividade é cloretos ou carbono. Então, ele fala aqui, né, alguns exemplos, uma classificação geral, né, porém muito aquém do que a gente necessita. Então, já começo dizendo para vocês que a decisão vai caber muito ao profissional, certo? Conhecer a região ao qual está trabalhando, beleza? Conhecer a região ao qual está trabalhando. Se eu vou construir em Maceió, eu sei que eu vou ter um problema de cloretos. Em qualquer parte de Maceió? Não, mas a maior parte. Eu moro aqui no Farol, a agressividade é altíssima, tá? A gente vê isso. Faz um portão aqui da casa de bombas, já está enferrujado com 2 anos. Né? O portão da garagem enferruja frequentemente. Né? Então, assim, mesmo aqui no Farol, que é um tanto afastado,
A princípio, pode-se imaginar que é afastado, mas se você olhar em planta baixa, não é tão afastado não, tá? Do mar. Já foi feito um estudo, uma dissertação aqui da UFAL, da Midian, depois vocês podem pesquisar lá no repositório da UFAL. Não é um estudo completo, ela mesmo é uma das conclusões dela, que precisaria de mais estudos, né? Porém, mostra-se que na UFAL, lá em cima, né, no tabuleiro, lá perto do aeroporto já, ainda tem altas concentrações de cloreto. Ainda tem altas concentrações de cloreto. Beleza? Então, assim, eu em Maceió considero sempre região de alta concentração de cloreto. Óbvio que tem regiões de altíssima concentração. Por exemplo, ali perto do Shopping Park. Park Shopping, né? Ali é o shopping mais novo aqui de Maceió. Está ali Cruz das Almas, indo para o litoral norte. Ali é uma concentração de cloreto violenta. Né? Esse estudo mesmo da Midian revela que mostrou que a concentração de cloreto ali é coisa de 30 vezes superior da Ponta Verde. 30 vezes superior. Tá? Então, é muito mais cloreto que tem ali naquela região. Então, eu trabalhei naquele prédio em frente ao shopping, tá? O Riviera, né? O Riviera. O nome é Riviera. São 2 torres. Eu trabalhei naquele projeto, lá a gente considerou uma região de agressividade muito forte, tá? Classe 4 de agressividade. Classe 4 de agressividade. Em Maceió, de forma geral, eu considero ou classe 3 ou classe 4. Tá? Usualmente classe 3, aqui Farol, a parte de baixo de Maceió ali, que Ponta Verde, Atiuca, eu tenho considerado ainda forte, ambiente forte. Tá? Mas na Cruz das Almas a gente considerou ali Guaxuma, a gente tem considerado muito forte. Né? E a gente tem brigado com os construtores, porque também não é decisão só nossa, porque vai interferir diretamente no custo, né, da obra, mas que, na minha opinião, vale a pena esse custo. A gente tem tentado implementar aí para as obras da Orla, principalmente, classe 4 de agressividade. Tá? Classe 4 de agressividade. Mas não tem sido fácil. Tá? Aí a gente ainda está brigando. Mas com o tempo, os preços também dos imóveis vão aumentando e esse aumento a gente consegue encaixar, né, em algum lugar. Esse aumento de custo a gente consegue encaixar e aumentar a durabilidade, né? Já que o valor dos imóveis vai aumentando, permite-nos gastar mais um pouquinho para garantir também a durabilidade maior. Ok. Bom, estou trabalhando no prédio aqui no Farol. Aqui, perto da minha casa, perto do Palato Farol aqui. Perto da Praça Centenário. E a gente está considerando classe 3. Tá? Classe 3 ambiental. Laguna. Fiz algumas casas. Classe 4. Tá? Classe 4. Não é Beira-Mar, é Beira-Lagoa. Mas aquela laguna tem mar ali. 100 metros depois tem mar. Então a salinidade da água é grande, é elevada. Tá? Ainda. Então, considero classe 4. Estou dando exemplos, né, aqui de Maceió. Tá? Arapiraca, eu considero ou moderada ou forte. Tá? Usualmente tenho considerado moderada, porque é uma região urbana, mas com pouca industrialização. Né? Também não é uma cidade grande. Né? São Paulo, claramente, seria uma situação forte, porque é uma cidade com alto teor de carbono na atmosfera. Né? Muito carro, muita indústria, né? Muito carbono na atmosfera. Arapiraca, aí eu poderia considerar aí urbana, né? Uma agressividade moderada, porém a cidade vai se desenvolver. Não sei como é que vai estar daqui a 20 anos, 30 anos, né? Então, poxa, se o cliente topa, vamos considerar forte, né? Aí o custo maior, vai gastar o quê? 5% a mais na estrutura, né? No custo da estrutura, vai ser
5 vezes 0,3 vai ser 1%, 1,5% a mais na obra. Se o cliente quiser topar, a gente faz forte, né? Recomendo. Se fosse minha casa, eu executaria forte, tá? Então, é o que eu faria. Mas aí varia, tá? Vai variando aí para Arapiraca. Para Palmeiras, eu acho que dá para considerar moderado. A taxa de crescimento de Palmeiras tá bem parado, né? Tá bem parado no tempo, Palmeiras. Eu acho que vai demorar para o teor de carbono ser efetivamente elevado. Agora, óbvio, se eu vou construir do lado de uma indústria ou numa zona, num parque industrial, mesmo que seja uma cidade que no centro seja urbano, né? Se eu vou construir dentro de um polo industrial, né? Então, pô, vamos considerar forte, né? No mínimo forte. Né? Ou se for uma indústria que emite agentes muito agressivos, né? Aí considera até muito forte, né? Mesmo estando em um ambiente diferente, tá? Que poderia ser classificado, uma cidade poderia ser classificada menor. Tá bom? Então, estou dando assim, minha opinião, né? Você pode falar com outro profissional e ter outra opinião, né? Isso aqui eu estou falando da minha experiência e o que eu acho. O que eu acho, tá? Do que eu vejo. Vale destacar que você tem que considerar também que existem microclimas, tá? Microclimas. Então, eu estava vendo uma palestra, não sei se está em uma dessas palestras que eu mandei para vocês, que os caras fizeram um estudo do microclima no edifício. É o que acontece. Existia o edifício era todo ar-condicionado central, né? E aí existia um local onde ficava o motor do ar-condicionado central. E em cima desse ar-condicionado central tinha uma marquisezinha, uma lajezinha em balanço. Todas essas lajes estavam muito mais deterioradas. Toda essa fachada desse edifício estava muito mais deteriorada do que as demais fachadas. Por quê? Porque aquela máquina, aquele equipamento, aquele motor estava emitindo muito mais carbono naquela região específica e estava deteriorando muito mais rápido aquela região, né? Outra coisa que a gente vê muito, né? Esses edifícios qualquer edifício residencial que você pega, a primeira região a se deteriorar é ou subsolo, geralmente ou subsolo ou pilotis, né? Por quê? Porque não tem as paredes, né? Protegendo, né? Ou seja, dentro do apartamento, o teor de cloretos é muito menor do que fora, por exemplo, né? Aquele teor que fica nas fachadas do edifício é muito maior do que internamente. Ou seja, raramente você vai demorar muito para uma laje dentro do apartamento você ver começar a descolar. Vai demorar muito. Mas já no subsolo, pode andar em qualquer edifício com mais de 20 anos aí, aqui em Maceió, que você já vai ver sinais de desplacamento, né? Os caras botam argamassa, você vê, é frequente. Né? Subsolo, você tem carros ali, né? Frequentemente ligando, então você tem uma alta, elevada concentração de carbono. Então é possível que regiões de subsolo, de garagem, tenham um teor de carbono elevado. Vocês estão conseguindo entender, pessoal, que a norma te dá uma base. E a partir dessa base, você vai ter que entender o conceito da coisa para ligar os pontos, né? E saber identificar onde você vai ter problema ou não. Né? Onde você vai ter problema ou não. Por exemplo, uma das minhas recomendações tem sido utilizar critérios mais rigorosos para o pilotis e subsolo, né? E mais suaves para o restante da edificação. Né? Até a primeira laje, até o teto do pilotis, utilizar critérios mais rigorosos de durabilidade, a partir daí usa mais simples. Né? Mais simples. Edifícios com revestimentos argamassados e cerâmicas têm uma maior proteção também em relação a edificações pintadas simplesmente ou até com revestimento de pedra, né? Porém que não é colado, que é grampeado, né? Em pontos específicos. A agressividade é muito maior, porque você vai ter o concreto aparente, sem reboco, sem cerâmica, nada, vai ter a pedra, e nas juntas entre as pedras, você tem ali o vento passa direto, né? Passa direto e vai atingir direto o vento e a umidade passa direto. Né? Vai atingir direto a sua estrutura de frente. Né? Já na pedra argamassada, a agressividade vai ter que penetrar os rejuntos, que é uma área bem menor. Né? Então, veja,
a região vitrificada da cerâmica está protegida. Aí a agressividade só vai conseguir penetrar nos rejuntos e nas juntas de dilatação da fachada. Vão ter que percolar pela argamassa, né, pela argamassa de colar, a argamassa de cola e o reboco, né, em si. Vai ter ali 2 centímetros, 3 centímetros, talvez, a percolar. Obviamente que a porosidade da argamassa é bem menor do que a do concreto, certo? E nesse sentido vai penetrar rápido, mas vai levar ali 1 ano, 2 anos para penetrar esses 3 centímetros de argamassa, né? Até chegar na superfície concreta. Quando chegar na superfície concreta, aí sim vai começar a migrar durante o cobrimento, pelo cobrimento, né? Agora, eu não encontrei estudos do quanto esse revestimento contribui. Não encontrei. Não encontrei, né? E eu desconsidero. Eu sei que vai ter um plus aí, eu sei que vai ter uma folga, mas eu desconsidero o revestimento. Tá? Na fachada, pelo menos, né? Na fachada. Mas eu sei que vai ter um plus. Eu sei que eu vou ter que me preocupar mais com edificações de concreto aparente, né? Tenho certeza. E a norma traz até uma observação aqui, ó. Cadê? Pode-se admitir um microclima com classe de agressividade mais branda, ou seja, vamos supor que a minha edificação eu vou estar classificando que ela está numa região forte, tá? Porém, eu posso admitir um microclima mais baixo, eu vou considerar moderada, para ambientes internos secos, né, como salas, dormitórios, banheiros, cozinhas, áreas de serviço, departamentos, né, residenciais, e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura. Vê só, tudo que eu falei agora, né, que pode ajudar, tem aqui. Você pode considerar um microclima menor abaixo, por exemplo, eu estou num ambiente forte, porém, supostamente, se meu concreto está revestido com argamassa e pintura, eu posso considerar um microclima abaixo e posso dimensionar tudo para posso fazer as considerações de durabilidade para uma edificação moderada. Beleza? Outra coisa, pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda em obras em regiões de clima seco com umidade média relativa do ar menor ou igual a 65%. Não é o caso de Maceió, né, e de maior parte de Alagoas. Isso aqui acontece em Brasília, tá? Ali pelo centro-oeste brasileiro, isso aqui ocorre muito, tá? Partes de estrutura protegida de chuvas em ambientes predominantemente secos, né? Ou regiões onde raramente chove. Eu não sei como é o sertão alagoano, para falar a verdade, em termos de umidade. Acho que com certeza é mais seco que Maceió, mas não sei se chega a umidade relativa de 65%. Ambientes quimicamente agressivos, tá? Como tanques industriais, galvanoplastia, né? Branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazenamento de fertilizante em indústrias químicas, tem que ter um cuidado, ou seja, é uma zona industrial que é mais forte do que essa zona industrial. Perceba que você tem industrial aqui e você tem industrial aqui, tá? Então, esse daqui industrial é essa observação C aqui, ou seja, é mais agressiva ainda, tá? É mais agressiva ainda. Tá? Obviamente que industrial, urbano, né, está diretamente relacionado a carbono, marinha, respingos de maré, está diretamente relacionados a cloretos. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguma contribuição a fazer aí, vocês, de observação, do que você já viu no dia a dia, na prática? Me ajuda aí, pessoal, vamos conversando, porque aí a aula fica mais dinâmica, né? Não só sou eu falando aí. Eu vejo assim que na maioria das construções em praias, né, se não for no caso de uma capital que é Maceió, as pessoas não têm muito esse conhecimento não, e aí acaba que é muito comum você ver com 2 anos estruturas fissurando, porque muitas vezes não usou, primeiro que nem tem projeto lá, né, mas não usou o material correto, né, para lidar com a maresia e tal. Isso. Tá muita casa, nessa, muita demanda de casa. Você não tem noção. Lá em Milagres. Milagres está numa explosão agora que eu nunca tinha visto, pessoal. É muita casa, assim, muita edificação sendo feita. Eu não tenho noção como é a concentração de cloretos lá. E aí, o que, é que a gente faz? Né? A gente conversa com o cliente. Olha, eu posso considerar aqui forte ou muito forte. E aí, poxa, se for muito forte, você vai gastar mais, é verdade, tá? Mas, você tá construindo para alugar, né? Você está construindo para você usar. Será que não vale a pena? Então a gente tenta convencer o cliente, né? Se vai gastar um pouquinho mais de concreto, né? E o concreto vai ser mais caro em si. Vocês vão ver quais são as diferenças, né? De uma região forte, não forte, vocês vão entender agora.
né? Mas tudo não é decisão só do projetista, né? A gente não tem todas as informações. A gente não tem todas as informações em mão, né? Isso é uma tese, é uma dissertação boa, um trabalho de TCC bom, né? Avaliar pontualmente a concentração, por exemplo, de cloreto em uma região desconhecida, né? Já dá uma noção, né? Você pegar e fazer uma medição lá, né? Em um ponto da cidade durante um ano, já me dá uma noção. Eu não faço ideia se a deposição de cloreto é como é na Cruz das Almas ou se é como é na Ponta Verde, tá? Então, com uma noção, pelo menos, eu tenho como estimar, né? Sem nada, a gente fica nas cegas. É chute, né? É chute. Então, se for para chutar, eu falo para o cliente, olha, é chute. A gente pode considerar forte ou muito forte, não tem dados. Aí, vamos gastar um pouquinho mais, vamos, então, toca o pau, né? Para obras, cara, para obras de públicas, eu considero tudo classe 4. Considero tudo classe 4. Tenho considerado. Eu sei que não vai ter manutenção, ou a manutenção vai ser extremamente precária. Coloco tudo como se fosse ambiente muito forte, né? Porque é uma forma de compensar a falta de manutenção, tá? Veja que tudo que a gente vai falar aqui de durabilidade é mediante a manutenção preventiva, que, para caso de concreto, resume-se a inspeção visual, né? A inspeção para ver para acompanhar se tem alguma deterioração localizada, né? Para que essa deterioração não se propague muito acentuadamente, né? A gente faz um reparo localizado aqui para ela acompanhar com a durabilidade do restante da obra, né? Então, concreto é complicado. O aço você tem que pintar, né? Tem que tratar a superfície. Concreto é basicamente inspeção visual, né? Concreto aparente, por exemplo, fiz uma casa lá para Milagres. O cara não me disse que era concreto aparente. Não ia ser concreto aparente. Aí o cara decidiu do nada que ia deixar... Gostou, achou bonita a estrutura e disse, não, vou deixar o concreto aparente. Vou deixar sem revestimento. Vai ser tijolo aparente e vai ser estrutura aparente. E ficou top mesmo a casa. Mas eu disse, olha, eu considerei aqui classicidade forte, velho. Não disse isso, porque ele nem sabe o que é classicidade. Né? Mas, bicho, eu não considerei isso no meu projeto. Isso aí faria diferente. Você teria que ter me avisado que queria antes, né? Vamos fazer o seguinte: a cada 2 anos você vai passar uma tinta protetora aí, e a cada 2 anos ele passa a tinta protetora, certo? E de forma que eu estou diminuindo aí a migração do cloreto, né? Beleza? Então acho que está bem conversado, né, sobre isso. Podemos avançar, né? Tem várias. Eu poderia conversar o dia todo aqui com vocês, né, sobre exemplos de que aconteceu, mas eu acho que está bem conversado. Eu acho que vocês já entenderam mais ou menos qual é a linha de raciocínio, né? Vão ter dificuldades, como eu tenho, para definir situações, regiões novas, né, para vocês. Mas é assim mesmo. Pesquisa, ver se tem estudos em regiões próximas, né? Se for pegar uma região fora do estado, né? E ver se tem algum estudo de deposição de cloreto, de teor de carbono e toca o pau, tá? Mas o importante é que vocês saibam o que é que influencia, né? O que é que influencia. E aí, baseados na classificação, a gente vai ter que definir critérios de projeto que garantam essa durabilidade, ou que visam, segundo a norma, a durabilidade, porque garantir é complicado, já que faltam muitos dados, né? Isso aqui é bem simplificado, né? Então, tem algumas observações aqui, ó. Tem que garantir a drenagem do concreto, tá? Em regiões que que tem acesso à água, né? A forma arquitetônica tem que ser estrutural, tem que ser razoável para que não haja justamente deposição de água, né, de cloreto, tá? Diminua essa probabilidade, né? Por exemplo, uma junta, tá? Você faz uma junta, você tem que tomar cuidado. O último viaduto agora de São Paulo que rompeu, que acho que há uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, rompeu bem na junta, porque ficava infiltrando, não trataram a junta, ficava infiltrando água na junta, né, naquele ponto específico, houve uma deterioração localizada naquele ponto específico, não havia manutenção de inspeção, não havia inspeção, né, e rompeu, bonito, né, localizado ali, rompeu, e acho que não teve nenhuma fatalidade, mas rompeu, né? Ou seja, conclusão, se a gente puder evitar juntas, melhor, né? Se a gente puder evitar juntas, melhor. Se não puder, tem que tratar essa junta adequadamente, fazer manutenção dessa junta corretamente, tá? E aí, influencia também a qualidade do concreto e do cobrimento, né? Do cobrimento. Então,
E o que é que a gente está falando em termos de relação, de qualidade do concreto? A gente tem que diminuir a porosidade, né? Ou mudar as características dessa porosidade. E a norma NBR 6118 traz aqui 2 parâmetros para reduzir essa para porosidade. Ou seja, ela limita o parâmetro de resistência e limita o parâmetro de a relação ao cimento. Por exemplo, se você está numa região de ambiente classificação 3, né, uma classe de agressividade ambiental 3, região forte, né, você tem que utilizar, no máximo, uma relação água-cimento de 0,55 para concreto armado, tá? Porque essa norma é tanto para concreto armado quanto protendido. Então, aqui é concreto armado, concreto protendido, tá? Então, para concreto armado, essa é a relação água-cimento máxima possível. E o FCK mínimo, a classe de concreto mínima, vai ser 30 MPa, vai ser o concreto C30. Ou seja, você pode utilizar FCK 30 ou maior, né? E você tem que utilizar uma relação água-cimento menor do que 0,55. Compreendeu, pessoal? A ideia, então, está tudo aqui na norma. Eu não vou falar um por um, né? Vocês vão observar isso melhor, tá? Mas saibam que quanto menor a relação ao cimento e quanto maior o FCK, a tendência é que menor a porosidade e, portanto, maior a durabilidade da sua obra será. Ele fala aqui, ó, concreto empregado em execução de estruturas deve respeitar a NBR 12655, que é aquela que eu mostrei para vocês, ó, que ele detém algumas classificações a mais. Ó. Ele repete a mesma tabela, porém, ele adiciona o terceiro parâmetro que eu falei para vocês, que é o consumo de cimento por metro cúbico, tá? Então, ele tem também o consumo mínimo de cimento que tem que ter para cada classe de agressividade ambiental. E ele fala algumas coisas mais específicas. Por exemplo, condições em que é necessário um concreto de baixa permeabilidade à água, por exemplo, em caixas d'água. É uma relação específica, tá? Ele dá a sugestão aqui específica. O concreto tem exposição de congelamento e descongelamento. Ah, professor, aqui no Brasil a gente não precisa ligar para isso, não, é? E uma câmara frigorífica, por exemplo, a estrutura que vai receber uma câmara frigorífica. Será que não vai estar submetida a gelo e degelo? Né? Se for trabalhar lá no sul, será que não tem uma probabilidade de ter gelo e degelo? Tem, sim. Tá? Exposição a cloretos provenientes de agentes químicos, de degelo, sais, água salgada, né? Ou seja, aquele pilarzinho de pontes, né? Sobre água salgada, né? Porque também se for rio, não tem, né? Qual é a classificação que eu tenho que considerar? No mínimo FCK de 40 MPa. O que eu mais vejo, pessoal, aqui em Maceió, é ponte com FCK de 25, 30 MPa. Certo? Vai resistir? Vai. Agora vai ter durabilidade boa? Não vai. Certo? Então, mínimo 40 MPa. Agora aqui eu fico numa... outro exemplo aqui para vocês. É porque não vai dar para adiantar outro conteúdo, então eu já vou comentar. Tem que tirar as dúvidas, né? É o Jefferson que está com dúvida, não me lembro. Tem alguém que está com dúvida da aula de ações. É o Jefferson. A gente separa. Quando tiver 11 horas, vocês me lembram, pessoal, aqui, tá? Que a gente para e tira as dúvidas do Jefferson. Então, é preciso ter o conhecimento, tá, pessoal? Eu fico na situação de entre a cruz e a espada, né? No caso de pontes. Porque no caso de pontes, a gente tem aquele pilazão, né, grande, um monte de concreto, a gente tem aquele bloco de fundação também grande, e ele vai estar submetido a uma alta agressividade, né? Ali. Porém, é muito concreto. Quando eu aumento o FCK e aumenta a quantidade de cimento no concreto, eu estou aumentando também a temperatura de reação do concreto, né? Aumentando a temperatura de reação do concreto, eu estou tendendo a um problema de extingida tardia, que eu comentei no começo da aula, né, da primeira parte da aula de hoje. Porque vai ter altas temperaturas no momento do endurecimento e vai me causar problema de extingida tardia. E aí eu fico entre a cruz e a espada. Se eu aumento o FCK, aumenta a probabilidade de problema com a extingida tardia. Se eu diminuo o FCK, eu diminuo a durabilidade quanto a cloretos.
A solução aí eu posso utilizar um concreto que tem um FCK menor, porém eu garanta o coeficiente de difusão baixa, fazendo o quê? Aumentando adições nesse concreto, silicativa, escória de alto forno, pozolana, né? Ou eu posso diminuir a temperatura de reação retardando-a, com gelo, como foi comentado aqui no começo da aula, com aditivos para retardar o endurecimento, utilizando adições para retardar as reações, tá? Concretando até em situações de temperatura baixa, né? Ali, comecinho da manhã, 5 horas, 4 horas da manhã, a temperatura mais baixa que tem do dia essa, né? Porque passou a noite e a temperatura ambiente diminuiu, e aí 5 horas, 4 horas da manhã, você tem a temperatura menor possível, né? Então começa cedinho a concretar, ou, na verdade, concreta à noite para começar a reagir nesse horário, né? Que está com a temperatura mais baixa, tá? Então, aí é tecnologia do concreto que eu confesso que eu não sei muita coisa, não. Ele fala ainda sobre resistência a sulfatos, tá? Que eu não vou entrar no mérito aqui. E teor máximo de íons cloreto, né? Para a proteção das armaduras do concreto, tá? Isso aqui íons cloretos presentes na água, né? De amassamento do concreto, ou na água ou no agregado, né? Então, por exemplo, se eu usar como agregado a areia de praia, você vai estar dando tiro no pé, porque ali tem uma taxa de cloretos elevadíssima, né? Por isso que a gente utiliza só a areia de rio, né? Areia de rio. Tá? Então, tem várias coisas aqui, pessoal, dá uma lida. Tá? É bem mais voltado para a tecnologia do concreto aqui. Porém, para concreto armado, a gente vai focar aqui na NBR 6118, tá? Apesar de que ela cita a 12655 para você também seguir. Tá bom? Ok. Então, a primeira coisa é isso. A gente precisa garantir a qualidade do concreto que a gente está colocando lá no cobrimento. Tá? O que tem dentro da peça estrutural, o que tem aqui, ó, se fosse possível, eu poderia até utilizar um concreto aqui dentro diferente do concreto do cobrimento. Tá? Se fosse possível fazer algo do tipo assim, uma tecnologia nova que fizesse algo semelhante, poderia. Esse concreto aqui, eu posso utilizar o que for. O que importa é o concreto do cobrimento em termos de durabilidade, tá bom? Ok. E, por outro lado, a norma também pede para utilizar um tamanho de cobrimento mínimo para determinada situação de agressividade ambiental. Então, por exemplo, para a agressividade ambiental 2, né, para um elemento estrutural de concreto armado que seja uma viga ou um pilar, o cobrimento mínimo que eu vou ter que considerar será 30 milímetros. 30 milímetros. Tá? 30 milímetros. Vale ressaltar que para esses 30 milímetros aqui, na verdade, o que vai estar efetivo é apenas 20 milímetros, porque ele está considerando que vai ter um ΔC aqui que pode ser gerado por erro de obra, né? Então, o cara não vai montar a armadura perfeitamente alinhada, né? Principalmente de pilar e etc. Né? Fica difícil de alinhar perfeitamente. Então, ele já está considerando aqui que 1 centímetro a armadura pode desviar. Tá? Então, efetivo, se eu for dimensionar lá, utilizando aquela segunda lei de Fick, ou utilizando aquele programazinho, né, o Carambola, né, do pessoal da Carmona Engenharia. O que eu tenho que considerar lá nos cálculos se eu for utilizar 30 centímetros, ou 30 milímetros, 3 centímetros, o que eu tenho que considerar lá no meu cálculo só é 2 milímetros, porque eu tenho que prever um desvio aí de 1 centímetro na minha estrutura, tá? Real. Beleza? Então, tem umas observações aqui, dá uma lida também, importantíssima, tá? Ler essas observações. Eu utilizo frequentemente essas observações, mas eu vou passar direto aqui. Vocês entenderam isso aqui, pessoal? Ou seja, o tamanho do cobrimento, qualidade do concreto do cobrimento, que vai depender basicamente do ambiente de agressividade. Tá bom? E veja que a escolha do FCK, portanto, do concreto, passa primeiro
por esse FCK mínimo. Tá? Então, qual FCK eu vou utilizar na minha obra? 30 MPa, 25 MPa, 35 MPa, 40, 50 MPa. A primeira coisa que eu tenho que avaliar é qual o FCK mínimo que eu preciso utilizar nessa edificação. A norma, por questão de durabilidade, me permite utilizar FCK mínimo de 25, então eu vou utilizar FCK de 25 MPa. Eu posso utilizar FCK de 35 MPa nessa situação? Posso. Vai ficar um pouquinho mais caro, eu vou garantir ainda mais durabilidade, né? E eu posso. Agora, na minha região que eu vou construir, é fácil obter um concreto de 35 MPa? Então vamos utilizar 35. É muito mais caro? Não, é pouca coisa mais caro. Então vamos utilizar 35. Tá? Agora, eu vou construir uma casa, uma fazenda no interior de Jacaré dos Homens. Lá num sítio lá no Cafundé do Judas. Vai ser fácil chegar a concreto usinado? Não vai. É fácil fabricar em obra um concreto de 35 MPa, 40 MPa? Não é fácil. Então eu já descarto. Certo? Uma obra que vai rodar concreto, que vai rodar o concreto em loco, né, que vai fazer o concreto na obra, no máximo estourando 30 MPa. No máximo. Não consegue mais do que isso. Não consegue mais do que isso. Tá? Esqueça. É muito difícil conseguir. Por conta da falta de condições. Lembra que o FCK, é importante, pessoal, a gente lembrar das definições. O FCK é o FCM menos 1,65 desvio padrão, certo? Quanto pior as condições de fabricação do concreto, maior esse desvio padrão aqui, certo? Se esse concreto, a gente não dimensiona para o FCK, a gente não dosa para o FCK, a gente dosa para o FCM, certo? A dosagem do concreto vai ser para o FCM, certo? Então, quanto maior o FCK e quanto maior o desvio padrão, maior tem que ser o FCM, tá? Quanto maior o desvio padrão, maior tem que ser o FCM. E nesse sentido, obras com menor ou fabricação pior fabricação do concreto, maior o FCM, tá? E aí, nesse sentido, eu não consigo garantir um FCM alto, um FCK alto para ambientes com desvio padrão alto, tá? Beleza? Cansei. Mas vamos lá, finalizar aqui o conteúdo. Mas basicamente era isso o que eu tinha para falar. Eu nem abri o meu slide, né? Eu nem abri o meu slide. Depois de dar uma lida nele, mas basicamente essas são as informações que eu passei aí para vocês. Até eu passei mais informações que tem no slide. E por outro lado, pessoal, tem outros fatores que contribuem com a qualidade da durabilidade. Né? Detalhamento das armaduras bem feito, garante uma durabilidade melhor. Controle da fissuração, que a gente vai aprender a fazer no curso, também garante uma durabilidade maior. Tá? Medidas especiais em algumas situações especiais, né? Também vai garantir. Tá? E inspeção e manutenção preventiva também vai garantir. Tá? Vale destacar que toda edificação tem que ser entregue hoje com um manual de utilização, né? De inspeção e de manutenção. Né? E, portanto, tem que estar lá dizendo, a cada 5 anos você vai ter que fazer uma inspeção visual, né? A cada 10 anos você vai ter que fazer um ensaio de carbonatação, que basicamente é o quê, pessoal? Eu falei para vocês que a carbonatação é o quê? É baixar o pH, né? Então, com ensaio simples de fenolftaleína, né? Que vocês aprendem, acho que vocês fazem em laboratório de química, um ensaio simplesinho, né? Você esborrifa uma solução de fenolftaleína, se ficar rosa é porque é básico, né? A solução, o pH está maior que 7, eu acho. Vocês me corrijam se estiver errado. Ou é o contrário. Aí se não mudar de cor, é porque é ácido, é um negócio assim. Então, nesse sentido, você consegue identificar até onde já penetrou o carbono, né? Até onde já foi carbonatado esse concreto.
E aí, nesse sentido, você consegue estimar tanto a velocidade de carbonatação que tá ocorrendo nesse cobrimento, a partir da data de fabricação, né, desse concreto, assim como você também consegue estimar o quanto de vida útil ainda resta para aquela estrutura. E se por acaso faltar pouco tempo de vida útil, o que você pode fazer é substituir esse cobrimento, né, para garantir um plus aí de vida útil, por exemplo, né, para essa estrutura. Isso para o caso de carbonatação. E para o caso de cloreto, né, aí carbonatação não serve para nada, carbonatação. Quando o problema for cloreto, na região onde o problema for cloreto. Em Maceió, carbonatação serve para muito pouco. A não ser que você faça específico no subsolo, né, ou num edifício garagem, alguma coisa do tipo. Aí você tem um ensaio de nitrato de prata, que já é um pouquinho mais caro, tá? Que também é a mesma ideia, você borrifa, só que não é tão simples. É mais complexo e também não é tão exato. Então é mais complexo confesso que é mais complexo para cloreto, mas há de realizar também esse tipo de ensaio, né? Outra coisa que vocês podem identificar na inspeção visual é se tem umidade se concentrando em alguma estrutura, em algum elemento estrutural, né? Você vê um pé de pilar que já tá sempre constantemente úmido, alguma coisa está errada ali, né? Então, a agressividade ambiental na microclima daquele pilar, né, específico, naquela base de pilar específica, você precisa tratar, né? Você vai precisar tratar melhor, porque ali está com a umidade maior, então, portanto, a agressividade vai ser maior. Tá? E a durabilidade vai ser menor daquele pilar específico. Né? Então, você tem que tratar aquela região. E tudo você identifica em inspeções visuais que você precisa fazer frequentemente. Isso tem que estar na inspeção periódica, né? Na inspeção que tem que estar também constante no manual de utilização. Beleza, pessoal? E aí eu termino a parte de durabilidade por aqui. Se ficou com alguma dúvida, a gente tira agora. Se não, eu vou tirar as dúvidas do Jefferson, que ele pode nos relatar aí também as dúvidas dele. Alguém tem dúvidas em termos de durabilidade? Não, né? Então, a parte de durabilidade acaba por aqui. E vou tirar aqui algumas dúvidas do Jefferson. São muitas coisas. Dá uma lida, certo? Dá uma lida na norma, tá? Dá uma olhada nas palestras. Bota lá, pessoal, para assistir mais veloz, né? Uma vez e meia, 2 vezes a palestra. É um assunto que é fácil de absorver. Quando for antes de dormir, bota para assistir 10 minutos de palestra, 20 minutos, né? E vai assistindo. Vocês vão ver que tem muita informação aí, YouTube. Para quem consegue ler e escutar em inglês, aí é que tem informação abundante, tá? Na internet. Então, pesquisa que é importante, pessoal. E é um assunto bem interessante, tá? Vocês vão ter tempo aí, né, no recesso, antes da gente começar mesmo o conteúdo pesado. Então, dá uma avaliada nisso daí. Então, eu acho que só quem estava assistindo mesmo a aula, basicamente, eu acho que só tem 3, né, participantes. Infelizmente, a gente está com um coro bem baixo, né, pessoal? Eu estou ficando preocupado, porque quem acha que essa parte inicial não serve para nada, vai se ferrar, tá? Vai se ferrar. Porque se erra no isso, você vai qualquer questão de concreto armado que vocês fizerem aqui no meu curso, vocês vão precisar saber avaliar tudo isso: propriedade material, durabilidade, né? Ações de segurança da estrutura. Errou isso, pessoal, você já perde de cara 30%, 40% da nota, certo? De cara. Só ao invés de valer 10, vai valer 6, 7. Tá? Então, quem acha que isso aqui é só encheção de linguiça, vai se ferrar, tá? Já adianto logo. Mas vamos lá. Pode dizer aí, Jefferson. Em termos de dúvida. Lembrando que vai ser dúvida sobre ações de segurança, tá, pessoal? Para quem não assistiu a aula, talvez fique um pouco perdido. Mas diz aí, Jefferson. Não, é que o senhor deu um exemplo na aula, né, de um galpão, Sim. né, sobre a ação do vento, só que eu não entendi muito bem aquela parte da distribuição das forças interna, externa, etc, sabe? Aí eu não entendi muito bem como é que funcionou essa... Entendi. Então a sua dúvida é sobre como funciona a ação do vento, né? Isso, né? Não é bem o nosso intuito aqui, tá? Tanto é que eu falo lá, acredito que eu falo. Não é nosso objetivo aqui dar como se comportam as cargas de vento. Né? Seria uma disciplina à parte, talvez, tá? Carga de vento.
Cara, recomendo. Eu posso dar aqui falar aqui 5 minutinhos, 10 minutinhos sobre como se comporta o vento. Mas recomendo você. Você vai encontrar material em YouTube, se você preferir vídeo. Você vai ter a norma de vento, que é a 6123, acredito eu. Deixa eu olhar aqui. A NBR 6123. Isso. NBR 6123 de ventos. Posso até abrir aqui. Ela está sendo revisada, tá? Ela está sendo revisada, ela é antiga, de 88. Mas ela está sendo revisada. Tá? Então ela tem aqui, ó, com as forças devido ao vento, tá? Como calcular, é bem grande, ó, 69 páginas, não é pequeno, né? Não é pequeno. Tem também livros, tá? Eu tenho um livro aqui que eu não sei se você vai achar online. Eu tenho aqui físico. Deixa eu ver se eu acho. Né? Procurando aqui. Deixa eu ver se eu acho esse infeliz. Não tá aqui. Aqui. Esse livro aqui, ó. Tá? Esse aqui é da Escola de São Carlos. É uma apostilazinha que eles transformaram em livro, tá? E aí tem... Deixa eu ver aqui digital o que é que eu tenho de evento, né? Mas acho que o que eu tenho digital é mais avançado. O que eu fiquei de ler, eu ainda não li. Eu só sei o basicão também. Deixa eu ver aqui. Normas. Não, normas não. Bibliografia. Estruturas. Análise estrutural. Vento. Tem aqui 4 livros. Agora 3 deles são em inglês. Posso estar colocando para vocês. Tem esse livro aí. Que é gratuito. Vocês conseguem baixar, inclusive, no site da Blood. É Open Access. Tá? É de graça. Mas eu posso passar para vocês. Baixei. Tem esse livro também. Eu não li. Não cheguei a ler ainda. Eu li esse que eu tenho aqui, tá? Esse aqui eu dei uma lida rápida por cima assim. Achei bem bom. É bem bom o que eu vi. É bem grande, bem maior do que o que eu tenho aqui. Parece ser bem mais completo, né? Completo. E aí eu tenho outro também, tem esse aqui em inglês. Esse aqui eu dei uma lida em alguns tópicos. Não li todo não li 100%, mas li em alguns tópicos. É bom. Agora é inglês, né? É porque eu estava estudando dinâmica das estruturas, aí estava lendo isso aqui. Estou estudando dinâmica das estruturas. Né? Então, posso colocar para vocês, se vocês quiserem, eu vou botar aqui, já lá na pasta. Aqui. Classroom, né? Carta armado. Bibliografia. Ok, ela está carregando aqui na pasta. Pronto, diz, sim, só que o comportamento. Deixa eu tentar dar aqui uma palhinha só, tá? Para ver se esclarece alguma coisa. O vento, a gente tem a seguinte situação, tá? Talvez o mais imediato para vocês imaginarem seja o seguinte: tem aqui uma estrutura, tá? Essa estrutura aqui está em planta baixa, vamos supor que seja um caixão, um caixão, tá? Um prédio caixão. Então, isso aqui é olhando de planta baixa, quadradinho, olhando de lado, olhando de frente, ele é algo assim, tá? Então, aqui é o solo, né? Então, isso aqui vamos dizer que é X e Y. Aqui eu tenho Z, né? Z e X. Ou X ou Y, tanto faz. Né? Então, primeira coisa que vocês têm que entender, o vento, né? O vento é uma ação dinâmica, né? É uma ação que bate em rajadas, né? E vai incitando a nossa edificação dinamicamente, né? Então, está incitando, não está, está incitando, não está. Né? Então, vai batendo.
Só que a gente avalia, geralmente, para edificações comuns, a gente transforma essa carga que é dinâmica em uma carga estática. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Porém, essa carga do vento está diretamente relacionada à velocidade do vento. Né? Quanto mais veloz é o vento, maior essa pressão dinâmica que o vento causa sobre a edificação. Então, esse é o termo correto, pressão dinâmica. Né? A gente tem que transformar a velocidade do vento em pressão dinâmica. Né? Então, a velocidade depende da altura, tá? Quanto mais alto, maior a velocidade. Geralmente, o comportamento do vento é algo assim, ó, em termos de velocidade, tá? Opa, vai aumentando só. Não diminui, não. Ele vai aumentando aqui. Tá? Então, ele aumenta a velocidade do vento, tá? E, portanto, aumenta também a pressão dinâmica do vento. Quanto mais baixa a edificação, mais fraquinha é a força do vento, né? A intensidade do vento. Quanto mais alto, maior a intensidade do vento. Segundo ponto, a carga do vento não é simplesmente, o vento vem nessa direção, então eu vou aplicar uma carga aqui nessa face. Não, não é. Porque o vento tem um comportamento de fluido, né? E o fluido, ele, quando encontra uma certa barreira, ele tem um comportamento turbulento. Então, portanto, quando o vento vier aqui, que se deparar com esse anteparo, que é a nossa edificação, ele vai criar vórtices, tá? Ele vai criar vórtices aqui e vai criar também sucção aqui nessa face, tá? Então, ele cria vórtices assim, tá? Olhando em planta, tá? Lembra que aqui é olhando em planta. Então, portanto, se eu tenho um vento nessa direção, eu vou ter carregamento assim de pressão, sobrepressão, que a gente chama. Eu vou ter um carregamento assim de sucção, tá? E eu vou ter um carregamento assim que é devido aos vórtices gerados nessas quinas, tá? E geralmente esse carregamento é variável. Por exemplo, é maior próximo das quinas e vai diminuindo quando eu vou ficando mais distante das quinas. Vê que é complexo, né? Vê que é complexo. A mesma coisa acontece aqui, tá, pessoal? Forma vórtice também assim para cima, tá? Aqui. E se, por exemplo, for uma edificação de pontos, né? Vamos dizer que eu tenho um tabuleiro de pontos aqui, eu tenho 2 pilares e tenho um pilar aqui, certo? Vamos supor, o vento vai vir aqui nessa direção, tá? Olhando de costa, né? O tabuleiro da ponte, o carro estaria aqui, né? O carro seria isso aqui, tá? Vindo na minha direção, né? Vindo na direção da tela, tá? Então, o vento bate nessa direção. O vento bate nessa direção, então ele vai formar vórtice para cima e vai formar vórtice para baixo. Então, ele vai incitar esse tabuleiro. E vai ter também a carga lateral aqui, né? Vai ter também a carga lateral. Ou seja, ele vai fazer com que esse tabuleiro suba e desça também, tá? Ele vai incitar para cima e para baixo do tabuleiro. E até de forma torsional, tá? Também. Então, se vocês procurarem aí ponte Tacoma Narrows no YouTube, vocês vão encontrar uma estação do vento, né? Que causou uma ressonância, ou incitou próximo à ressonância torsionalmente ao tabuleiro. Tá? Que mais tem para falar de ventos? Tá. Isso isso aqui tudo é efeito externo à edificação. Então, imaginando que a edificação é um corpo hermeticamente fechado. Porém, e aí essa avaliação aqui, a gente transforma a pressão dinâmica no vento em carga estática a partir de um coeficiente que a gente chama de CPE, tá? Coeficiente de pressão externa. Porque isso aí é o efeito externo que tem no vento. Imaginando que a edificação é hermeticamente fechada, tá? Porém, as edificações não são hermeticamente fechadas. A gente tem abertura, tem janelas, tem portas, né? E tudo mais. E por isso, vamos imaginar aqui um galpão, tá olhando de lado. Tem um galpão, vamos supor, tem um pilar. Aí, isso aqui é olhando de lado do galpão, tá? E temos também olhando de frente do galpão. Vamos supor o galpão aqui olhando de frente, tá? Então, eu tenho aqui primeira coisa que eu tenho usualmente é um portãozão, né? Pode estar fechado ou pode estar aberto. Concorda comigo? Aqui lateralmente também eu posso ter janelas, né? Ou até aberturas permanentes. Em cima eu posso ter o que a gente chama de... Esqueci. A gente pode ter uma abertura zenital aqui de vento, que eu esqueci agora o nome disso aqui. Para falar a verdade, que é uma abertura de vento, né? Então, o que acontece? A depender da configuração dessas janelas e portas, se tiver abertas ou fechadas, né? Ou seja, a gente considera se a face é permeável ou impermeável, né? Aí o que pode acontecer? Pode ser que o vento entre na estrutura por esse portão e saia por essas janelas, tá? Caso a abertura de vento
dessa porta aqui, ou seja, a área de entrada de vento seja maior do que a área de saída, eu vou ter um efeito de sobrepressão interno. Ou seja, se eu olhar aqui o meu pórtico, né? Ou seja, se entra mais vento do que sai, é como se eu estivesse inflando a minha estrutura, né? Como se eu estivesse inflando a minha estrutura, porque entra mais vento do que sai, né? E nesse sentido, eu vou estar fazendo uma sobrepressão interna, né? Vou estar pressionando internamente, como se estivesse inflando a minha edificação, tá? Até sair todo o vento que entrou, né? Porém, se for o oposto, se eu tenho mais área de saída do que de entrada, o que vai acontecer é que vai sair mais vento do que entra. E nesse sentido, na verdade, vai sair mais rápido o vento do que ele entra. E nesse sentido, eu vou ter um efeito de sucção interna, tá? Que na verdade ele vai puxar aqui a minha estrutura como se eu estivesse secando ela, tá? Como se eu estivesse chupando a minha estrutura, beleza? Então, esse é o efeito interno do vento, né? Que a gente transforma a pressão dinâmica em carregamento a partir de um coeficiente de pressão interno, que a gente chama, tá? Agora, como é que calcula isso? Eu não vou entrar no mérito aqui com vocês, tá? Porque não é o interesse dessa disciplina. Vocês, não sei se deu para esclarecer alguma coisa do que eu falei lá. Sim, eu peguei as anotações aqui para olhar melhor, e é realmente uma dúvida mais relacionada à questão de cargas acidentais, sabe? Tipo, o comportamento delas. Porque o senhor fala que, tipo, a pressão interna, né, que tem por conta do vento, aí o senhor coloca que tem uma negativa e uma positiva. E o senhor, basicamente, o senhor fala, se eu não me engano, o senhor ignora, né, a negativa. Eu queria entender melhor como é que funciona essa parte aí. Tá. Provavelmente a negativa que eu chamei foi essa daqui, talvez, tá? Apesar de que isso aqui seria positivo em termos de sobrepressão, em termos de pressão interna, mas ela gera uma carga negativa. Você está vendo aqui, pessoal? Gera uma carga para cima, né? Eu não sei exatamente porque eu desconsiderei, mas poderia ser por vários motivos, porque eu desconsiderei ela, né? O primeiro deles é o seguinte: vamos supor que eu tenha 3 cargas para baixo, tá? Vamos supor que eu tenha uma estrutura aqui reta, vamos considerar uma estrutura reta que fica mais fácil para avaliar. Tá? E vamos esquecer esse negócio de vento, vamos imaginar que sejam 3 cargas. Vamos supor que eu tenho uma viga aqui, certo? E eu tenho cargas distribuídas, todas elas são uniformemente distribuídas, tá? Perfeitamente, né? Agora, eu tenho essa verde para baixo, eu tenho a vermelha também aqui para baixo, tá? Que elas vão se sobrepor, né? Vamos dizer. E eu tenho um azul também para baixo. Eu tenho um azul também para baixo. Tá? E eu tenho uma carga preta para cima. Então eu tenho 4 cargas no total, tá? Vamos supor. Que cargas são essas? Não importa para a gente. Tá? Não importa. Mas eu tenho 3 cargas diferentes. Então eu tenho, vou chamar essa aqui de Q4, aqui de Q1, Q2 e Q3, tá? Aí eu tenho que Q1 é permanente. Permanente. Sempre vai estar atuando. Sempre vai estar atuando, tá? Q3 e Q2 são acidentais, são variáveis, ou seja, vai estar atuando às vezes e vai estar atuando não. E nem sempre vai estar atuando. E Q4 também. Q3, Q2 e Q4, tá? São variáveis. Então, portanto, eu tenho que combinar essas ações de forma que eu identifique a pior situação possível, né? A pior situação possível. Então, veja, Q1 sempre vai estar atuando, certo? Então, sempre vai estar atuando Q1. Caso Q1 seja menor que Q4, eu preciso imaginar uma situação em que eu tenha apenas Q1 e Q4 atuando, porque Q2 e Q3 podem não estar atuando, já que é variável, né? Pode estar com intensidade zero. Então, portanto, eu teria a situação aqui Q1 para baixo, Q1 para baixo, e teria Q4 para cima, um pouquinho maior, ou muito maior, não sei. Certo? Q4. E aí, a minha carga resultante aqui nessa combinação, minha carga resultante nessa situação, seria um coeficiente de ponderador de ações permanentes multiplicados por Q1, porque ela é permanente,
mais um coeficiente de ponderação de ações acidentais multiplicado por Q4. Tá? E Q2, Q3? Eu estou desconsiderando aqui, porque eu estou imaginando uma situação particular em que Q4 seja maior que Q1, né? E que não esteja atuando Q2 e Q3. Tá? Nesse sentido, esse gama G aqui eu preciso considerar ele igual a 1, porque eu não vou majorar uma carga que vai diminuir a minha Q4. Lembrando que Q4 aqui vai ser para cima, né? Então, portanto, eu vou considerar aqui negativo. Tá? Então, vai ser subtraindo, né? E eu vou ter um QR aqui menor que zero, certo? Menor que zero. Quanto menor esse cara aqui, permanente, maior será a minha carga resultante. Vocês conseguem visualizar isso, Jefferson? Se eu tenho uma situação em que eu sei que Q4 é maior que Q1, em termos de módulo, tá? Quanto menor Q1, maior a carga resultante. Vocês concordam comigo? Ou seja, se Q1 for zero, só vai estar atuando Q4, que vai ser o pior situação possível. Né? Consegue visualizar isso? Aí, professor, repete a pergunta aí, que eu tive que atender a porta aqui rapidinho. Beleza. Se eu tenho uma carga Q4 maior que Q1, tá? E eu vou somar essas duas cargas, né? E elas estão inversamente, em sentidos inversos, né? Quanto menor Q1, quanto menor essa parcela aqui que eu estou mostrando agora, maior será a carga resultante, né? Em termos de intensidade. Você concorda comigo? Se Q1 for zero, vai ser o pior caso, né? Seria o pior caso. Porque eu teria Q1 zero, eu teria só carga para cima, ou seja, não se anularia em nada. Só que, como essa carga Q1 é permanente, ela vai existir. Vai ser um peso próprio, vai ser uma telha, né? Que vai existir aí, alguma coisa do tipo. Então, ela vai existir. E ela vai estar lá sempre, né? Então, eu não vou desconsiderar ela, porque aí eu estaria numa situação que nunca vai ocorrer, né? Sempre vai ter uma carguinha permanente. Só que eu não vou majorar essa carga, eu vou utilizar esse coeficiente de gama G igual a 1 e vou utilizar esse gama Q aqui igual a 1,4, né? Ou algum outro valor, a depender da situação da obra. Beleza? E aí eu vou ter um carga resultante aqui, para esse caso, né? De baixo para cima, né? De baixo para cima. Então, eu vou ter uma carga resultante aqui com um certo valor, de baixo para cima, né? E aí eu vou ter aqui diagramas de momentos fletores, por exemplo, né? Um exemplo negativo aqui, né? Negativo. Nesse sentido, se for uma peça de concreto armado, eu vou ter que colocar uma armadura aqui em cima, né? Para resistir a essa tração aqui na parte superior, tá? Ok, mas essa não é a única só situação que pode ter. Eu posso ter uma situação em que, por exemplo, está atuando Q2 e Q3 e Q1, e não está atuando Q4. Né? Vai estar atuando aqui Q1, Q2 e Q3, e não está atuando Q4. Então, QR, né, a resultante aqui, nessa situação diferente, vai ser gama G vezes Q1 mais gama Q vezes Q2 mais o Psi, né? Psi 0 vezes Q3, né? Ou vai ser o pior dos dois casos, né? Ou gama G vezes Q1 mais gama Q vezes Q3 mais Psi 0 vezes Q2. Ou seja, eu não vou colocar o vento aqui, porque vai ter uma situação que o vento é zero. Ou seja, que essa carga de baixo para cima, perdão, ela é zero. Então, eu não vou considerar ela aqui, porque a pior situação aqui vai ser para baixo. E aí, nesse caso, nessa situação, eu tenho um momento positivo e, portanto, se for um peça de concreto armado, eu vou dimensionar a armadura para ficar aqui embaixo. Tá? Ou seja, se essa peça pode estar submetida a essa situação e a essa, eu vou ter que colocar tanto a armadura embaixo quanto em cima. A de cima para resistir essa situação aqui, que pode vir a acontecer ao longo da vida útil da obra, e eu vou ter que considerar a armadura embaixo para dimensionar para essa situação aqui que pode acontecer em outra situação da obra. Consegue visualizar, Jefferson, isso aí? Sim, entendi. Agora,
Por outro lado, se Q4, aí talvez tenha sido isso que tenha acontecido. Né? Eu não sei dizer, porque eu não me lembro quando eu gravei a aula. Se, por exemplo, Q1 é maior do que Q4, né? Ou melhor, se Q1 é maior do que 1,4 vezes Q4, então, mesmo, ou seja, Q1 é permanente, Q4 é a maior intensidade, 1,4 aqui de Q4 é a maior intensidade. Então, se eu tenho essa situação aqui, QR, para essa situação aqui, sempre vai ser maior que zero. Sempre a carga permanente vai ser maior que a carga acidental de baixo para cima. E nesse sentido, eu nunca vou ter esse caso. Esse caso aqui de flexão negativa nunca vai existir. Vai existir um caso em que eu tenho uma flexão positiva bem pequenininha, né? E com certeza a armadura que eu vou ter que colocar aqui vai ser bem menor do que a armadura que eu vou colocar aqui. Portanto, eu não preciso considerar mais esse caso, né? Se eu tenho essa situação aqui, eu não preciso nem considerar esse caso no meu dimensionamento. Então, eu acho que era isso que eu queria falar quando eu falei lá na aula, Jefferson. Você entendeu aí quando eu falei agora? Entendi. A gente sempre considera a pior situação, né? Por isso que. Ou várias situações. Tipo, várias Pode ter várias situações críticas. Pode ser que a gente tem que fazer, na verdade, a envoltória de ações. A envoltória de ações. Tá? Que é pegar os maiores valores e os menores valores. E tacar o pau. Eu acho que a questão aqui que o senhor considerou era justamente isso aí, né? O senhor considerou zero porque a carga permanente sozinha já era maior. Era maior que a carga acidental, né? Então não fazia sentido eu considerar né? Não fazia sentido, para esse caso específico, eu considerar essa possibilidade, né? Beleza? Então acredito que foi isso. Tá bom? Era isso, né? Obrigado. Pronto, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui hoje, né? E próxima aula eu vou dar uma introdução do dimensionamento da flexão. Perfeito? E aí a gente tira umas fériasinhas que eu estou precisando. Eu estou acabado aqui. Viu? Então, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.